Olá, irmãs! Mais uma vez estamos aqui reunidas para estudarmos a Palavra de Deus e é muito bom que Deus esteja nos dando esta oportunidade de aprendermos da Sua Palavra, de sermos esclarecidas quanto às mentiras que Satanás ardilosamente nos conta e nos convence e nos faz viver uma vida que não agrada a Deus. Então vamos orar para que mais uma vez o Senhor fale conosco. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Pai, porque nos tornaste tuas filhas, Senhor, e podemos agora ser instruídas, Senhor, por meio da sua palavra, Pai. Abençoa para que possamos, Senhor, nos desvencilhar dessas mentiras que Satanás ardilosamente coloca em nossa mente, tornando a nossa vida uma vida que não te agrada e nos tornando infelizes, envolvidas em culpa, em frustração e outras coisas que sabemos que não tornam as nossas vidas felizes, Pai. Abençoa, Senhor, para que cada irmã, em cada lugar, Senhor, em cada casa, aonde chegue, Senhor, essa mensagem, ela possa trabalhar no coração de todas, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estudamos nas últimas semanas 3 conjuntos de mentiras que são as mais importantes, são as básicas, né, que Satanás trabalha contra nós, que são as mentiras sobre Deus, sobre nós mesmas e sobre o pecado. E agora nós vamos entrar em algumas mentiras mais práticas, que se referem ao nosso dia a dia. Na verdade, elas derivam dessas outras básicas que nós vimos, né? Mas nós vamos poder olhar com mais atenção situações e circunstâncias que realmente atrapalham no nosso dia a dia, na vida prática que temos. Então, acreditando, claro, que essas mentiras sobre Deus, sobre o pecado, sobre quem nós somos, são as básicas, né? Elas é que fazem a gente pensar de uma maneira equivocada sobre todo o resto. Nós vamos nos ater agora em algumas mentiras mais práticas. Então, a primeira desse conjunto de mentiras, né? O primeiro desse conjunto de mentiras que nós vamos ver são as mentiras sobre as nossas prioridades. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é difícil para todo mundo, que é a questão do tempo, né? Estabelecer as nossas prioridades. E nós vamos verificar que Satanás tem contado muitas mentiras. Eu confesso para vocês que quando eu vi a primeira mentira, eu falei, nossa, isso para mim não parece uma mentira, parece uma verdade. E eu vi o quanto que eu mesma, né, já caí nessa mentira. Então, a autora aqui do nosso livro, que tem nos ajudado a percorrer a palavra de Deus, né, a Bíblia, que é esse livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, né, que está aqui, da Nancy Leigh DeMoss. Ela diz que ela um dia passou na frente de uma loja e na frente dessa loja tinha uma placa que estava escrito o seguinte: sou mulher, sou invencível, estou cansada. Isso evoca muitas das dificuldades que nós temos diariamente, que é conciliar todas as demandas da nossa vida, né? Todas as exigências, as responsabilidades que acompanham cada época da nossa vida. E como é que a gente concilia tudo isso, né, no nosso dia, na nossa vida? E o que a gente percebe é que, assim, a maioria das mulheres não se sentem invencíveis, né? Na verdade, a maioria se sente, sim, cansada, incapaz de administrar todas as coisas, os diversos papéis que ela desempenha, de esposa, de mãe, de filha, de amiga, de funcionária, né? Ou seja, todas as demandas, e equilibrar essas diversas responsabilidades que elas carregam, né? Então nós vemos que a maior parte das mulheres estão num momento de cansaço, de exaustão, de fragilidade, de frustração, né? Essas frustrações são amplamente alimentadas por mentiras que o inimigo plantou
no nosso pensamento, tanto pessoal quanto coletivo. Mentiras que a própria sociedade e a nossa cultura acabaram incorporando aí como verdades absolutas, né? E a primeira mentira, que como eu falei para vocês, eu pensei, nossa, essa eu concordo com isso, é uma verdade, né? Mas é uma mentira, como nós vamos ver, é não tenho tempo de fazer tudo o que eu tenho de fazer, né? Puxa, isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Ah, eu não tenho tempo, eu não tive tempo de fazer tudo aquilo que eu tenho para fazer. Por mais que eu coloque em agenda, que eu cronometre, que eu planeje, eu não tenho tempo de fazer tudo o que eu tenho para fazer. 70% das mulheres que foram pesquisadas aqui nessa pesquisa declararam ter acreditado em algum dia nessa mentira. Se a gente para e pergunta para uma mulher, oi, como que você tá? Nossa, provavelmente a gente vai ouvir, ah, eu tô muito culpada, eu tô cansada, eu não consigo fazer tudo que eu tenho para fazer, é muita coisa que tá acontecendo na vida da minha família, da minha filha, do meu marido, da minha mãe, né? E eu não tenho tempo. A maior parte das mulheres se sentem oprimidas pelo tanto de coisas que ela tem para fazer e pelo pouco tempo que elas têm para fazer essas coisas. E nós, mulheres cristãs, não somos diferentes disso. Na verdade, se a gente for ver, muitas de nós, né, acabamos considerando que nós temos mais coisas ainda para fazer, porque nós temos a igreja, porque a gente não tem o domingo livre, porque nós temos outras demandas. Então, o que está acontecendo, né? Que o resultado disso é que as mulheres vivem esbaforidas, vivem desgastadas, vivem desencorajadas, porque não conseguem realmente administrar todas essas coisas. Tem um artigo que falou que nós, mulheres dessa geração agora, na nossa casa, a gente tem o equivalente a 50 empregados. Como assim, né? São todas as máquinas que nós temos. E vocês sabem que eu sou uma pessoa que gosta muito de máquina, né? Mas o que a gente tem hoje, né? A gente tem máquina de lavar, a gente tem micro-ondas, né? Por último, agora eu adquiri uma máquina de lavar louça, né? Então eu tenho mais um empregado que lava minha louça, né? Então nós temos máquinas para fazer uma série de coisas. E se a gente voltar nas gerações passadas, né? Hoje mesmo eu estava falando com a minha mãe estava falando como é que foi o evento do dia que entrou o liquidificador na casa dela. E eu fiquei pensando, gente, liquidificador, né? Como é que fazia antes do liquidificador, né? Para fazer um suco, uma vitamina, como é que essas mulheres faziam? Será que era no pilão? Eu fiquei pensando como que era isso, né? Mas com certeza, quando ela me falou da panela de pressão, né? Quando a panela de pressão entrou na casa, quando o fogão a gás entrou na casa, tudo isso veio facilitar o trabalho daquelas mulheres e elas começaram a pensar, uau, eu vou ter mais tempo. Eu vou ter tempo para sentar, eu vou ter tempo para relaxar, porque agora eu não tenho mais que ir atrás da lenha para trazer para o meu fogão. Eu não tenho mais que ficar picando a fruta, eu posso colocar ali no liquidificador, né? E todas nós fazemos isso, né? Puxa, agora eu tenho uma máquina de lavar louça, eu não vou perder aquele tempo que eu ficava lá, então eu vou ter esse tempo. Mas a realidade é que apesar de toda essa tecnologia que veio para que as coisas fossem mais rápidas e mais fáceis e que, portanto, nós teríamos mais tempo para relaxar e descansar, não nos fez ter mais tempo, né? Muito pelo contrário. Eu lembro, quando pequena, que a minha mãe conseguia fazer o serviço de casa e no final da tarde sentava na calçada, né, numa cadeira na calçada, para bater papo com as vizinhas. Isso era uma realidade que existia. E hoje, irmãos, nós não fazemos isso, não é só por conta da violência. É porque a gente fala que a gente não tem tempo. Nós estamos no meio de uma pandemia em que nós somos colocados dentro de casa e não podemos fazer uma série de coisas. Mas nós estamos sem tempo, né? E aí, o que causa isso tudo? Frustração, causa culpa. Puxa, quanto tempo eu não falo com a ciclana? Quantos dias eu não mando uma mensagem para o fulano?
né? Nós estamos tendo lives da igreja, nós estamos tendo reuniões de mulheres, e eu vejo que muitas mulheres não aparecem na reunião, não se conectam naquele momento, provavelmente porque elas estão sem tempo para fazer aquilo, né? Muitas vezes a gente diz, depois eu vejo, eu não tenho tempo de sentar e ver na hora do culto, o culto, porque eu estou fazendo outra coisa, então depois, será que vai ficar gravado? Eu vejo depois. E a questão da prioridade e do tempo continuam aí nos solapando, né? Então, por que será que a nossa vida é mais agitada e corrida do que nunca? Por que nós somos estressadas, né? Há uma série de razões, no entanto, uma delas é que nós aceitamos a mentira de que nós não temos tempo para fazer tudo o que temos de fazer. O fato é que nós não temos nem mais, nem menos tempo do que qualquer ser humano que já existiu. Nós continuamos tendo 24 horas por dia, 168 horas em uma semana e 52 semanas em um ano. Esse tempo é o mesmo tempo que a minha avó tinha. Minha avó também, quando viveu aqui, lá na década de 1940, de 1950, ela tinha 24 horas, 168 horas por semana, ela tinha 52 semanas no ano, né? Esse tempo não mudou. O que mudou foram outras coisas, e nós vamos ver aqui. É importante a gente observar muito bem essa frase. É da mentira. Eu não tenho tempo de fazer tudo o que eu tenho para fazer. E nós vamos ver que Jesus, que viveu pouco tempo, 33 anos, né? Ele teve tempo de fazer tudo o que ele tinha para fazer. A gente vê em João capítulo 17, versículo 4, que Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Jesus veio à terra e em poucos anos ele executou todo o plano de redenção que Deus tinha dado a ele para executar, né? E olha que era uma bela lista de tarefas, né? Muitas coisas realmente para executar esse plano. Mas ele termina dizendo: eu completei a obra da qual me encarregaste. Quantas vezes a gente termina o dia, né, com uma lista na cabeça do que a gente deveria ter feito e não fez? É incrível que Cristo pudesse, no final da vida dele, dizer: eu completei a obra que eu tinha para fazer, né? E como ele fez isso? A gente vai tentar encontrar pistas aqui nas palavras de Jesus. Ele completou a obra da qual Deus tinha encarregado. Esse era o segredo. Jesus, ele não terminou tudo o que ele tinha para fazer, que os seus discípulos queriam. Nós sabemos que os discípulos podiam querer que ele se tornasse rei de Israel, né, no sentido político. Puxa, Jesus não completou isso, né? Ele também não fez tudo o que as multidões queriam que ele fizesse. Ainda faltavam alguns doentes para curar, ainda faltavam coisas para serem feitas que a multidão queria que ele fizesse, né? Mas ele completou tudo o que Deus tinha falado para ele fazer. Vocês sabem que quando eu estava estudando essa lição, eu fiquei até mesmo pensando sobre pessoas queridas que eu perdi e que eram muito jovens. E a gente sempre fica com a sensação, né? Nossa, elas tinham tanto para fazer. E isso me calou fundo, né? Porque elas tinham, sim, muita coisa para fazer que eu achava que elas deviam fazer. Elas deviam estar aqui, elas deviam estar com a gente, elas devia pelo menos ter visto isso, né? Mas essa não foi a tarefa que Deus tinha para elas. A tarefa que Deus tinha para elas, elas cumpriram no tempo que Deus deu para elas cumprirem, né? Então, isso é muito forte da gente pensar.
Eu completei a obra que tu me deste para fazer. Não há tempo para a gente fazer toda a lista de coisas que as pessoas que nos cercam gostariam que a gente fizesse. E nem a nossa própria lista, porque nós também colocamos na nossa lista coisas além, né? Eu não posso encontrar cada um que quer se encontrar comigo. Eu não posso falar com todas as pessoas que gostariam que eu falasse com elas. E aí vem a cobrança, né? Quanto tempo você não fala comigo? Né? Eu não posso fazer tudo o que a minha filha gostaria que eu, como mãe, fizesse. Eu não posso fazer tudo o que, como esposa, meu marido gostaria que eu fizesse. Eu não posso, porque se eu juntar todos os desejos de todas as pessoas que me cercam, né? Eu fisicamente não vou ter condição de cumprir todos esses desejos, né? Eu nunca vou arrumar minha casa como ela deveria ser arrumada. A gente vê nas fotos da revista, né? Aquelas casas que você fala assim, uau, se por um dia eu tivesse todas as coisinhas no lugar, né? Agora há pouco eu estava aqui colocando algumas coisas na minha mesa no lugar por causa do vídeo. Eu falei, meu Deus, tenho que tirar esse papel daqui, tenho que fazer aquilo. Mas nós não conseguimos dar conta de todas essas coisas. E nós temos que entender que é um alívio para nós, quando nós compreendemos que nós não temos que fazer todas essas coisas. Você não tem que cumprir todas essas listas, né? A verdade é que tudo que eu tenho que fazer é a obra que Deus atribuiu para mim. É libertador a gente aceitar que há tempo para eu fazer tudo que está na lista de coisas a fazer de Deus para o meu dia. Esse dia de 24 horas que Deus está me presenteando, nele cabe todas as coisas que Deus quer que eu realize, né? Nesse dia cabe, nessa semana cabe, na minha vida cabe. Tudo que Deus... Ele não planeja coisas para além da agenda, do calendário, né? Se Deus me permitiu ter 55 anos de vida, o plano dele era para 55 anos. Não era para 150 anos. Quantas vezes a gente fala, né? Nossa, eu queria que meu dia tivesse 48 horas. Não, Deus quer 24. E nas 24 ele sabe que cabe exatamente aquilo que ele tem para você realizar. A frustração vem quando nós tentamos assumir responsabilidades que não estão na agenda de Deus para nós. Quando estabeleço a minha própria agenda ou deixo que outros determinem o que é prioridade para a minha vida. Em vez de parar e discernir o que é que Deus quer que eu faça. Desculpem. Quando a gente deixa, né, que outras pessoas, que não Deus, estabeleçam a nossa agenda, nós acabamos enterradas numa pilha de projetos inacabados, projetos frustrados, projetos mal feitos. E aí, quando isso acontece, o que que vem? Vem culpa, vem frustração, vem pressão, em vez de desfrutar da vida bem organizada e pacífica que Deus planejou. A sua lista de coisas a fazer de Deus para você é exclusiva. Deus tem uma lista de coisas para Laís fazer. Ele tem uma lista de coisas para Simone fazer. Estou imaginando a sala de aula agora, né? Para Angelina fazer, para Verônica fazer. A lista de cada uma de nós, irmãs, é única, é pessoal. A lista de uma pessoa que tem 2 filhos pequenos é diferente da lista de uma moça solteira. É diferente da lista. A lista de uma mulher de 20, 30 anos é diferente da lista de uma mulher de 80. E muitas vezes nós cobramos as nossas irmãs a que executem a mesma lista que a gente, né? Nós temos lá um padrão e aí como é que pode todo mundo não fazer exatamente essas coisas? Mas a verdade é que Deus tem uma lista para cada uma de nós e Ele tem
calendário e agenda para cada uma de nós. E é essa a nossa responsabilidade, né? Jesus disse, a obra que me destes para fazer. Jesus não fez a obra de João, não fez a obra de Pedro, não fez a obra de mais ninguém, ele fez a obra que Deus deu para ele fazer. E isso é que nós temos que ter em mente. Deus permite determinadas circunstâncias para cada um de nós. Deus me deu uma filha, para alguns ele deu 3, 4 para outros, né? E dentro desse universo, Deus capacita cada um a realizar a obra que ele deu. E é isso que temos que ter em mente. Eu sou hoje mãe de uma mulher de 20 anos, né? Uma moça de 20 anos. Isso é bem diferente de a vida de uma pessoa que tenha crianças pequenininhas. Então, todas essas coisas nós temos que considerar e ver que são planos de Deus. Também tem uma outra mentira. É uma mentira relacionada a essa que diz: eu posso fazer tudo. Eu posso ser uma esposa eficiente, eu posso ser uma mãe eficiente, eu posso ser uma amiga eficiente, eu ainda posso ter a minha casa limpa e organizada, eu posso fazer ginástica, eu posso ser líder na igreja, eu posso ser ativa lá na escola dos meus filhos, eu posso fazer trabalho voluntário em ONGs, enfim, uma mulher completa, né? E aí eu vou colocando uma série de coisas em cima de mim. Eu ainda, além de tudo isso, eu posso ter um emprego, eu tenho que ser bem informada, e aí eu posso. Isso também, gente, só leva a duas coisas, a exaustão e a frustração. Em nenhum momento na palavra de Deus nós temos qualquer coisa ligada a isso, né? Como uma capacidade da mulher de estar fazendo todas essas coisas e colocando sobre si todos esses pesos. Frustração é o único resultado de tentar dar conta de responsabilidades que Deus não pretendeu que tivéssemos. Quando Deus nos criou, não foi essa lista que nós temos hoje aí, né? Se a gente for ver todos os valores que estão muitas vezes por trás dessa lista, tudo aquilo que está nos impelindo a fazer, né? Toda essa gana de querer ter controle sobre a vida, sobre as coisas. Eu tenho que ganhar mais dinheiro para poder ter isso, ter aquilo, realmente depender de mim, criar um patrimônio, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer essas coisas, porque se eu não for esse tipo de mãe, a minha filha vai ter problemas. Então a gente fica querendo realmente controlar todas as circunstâncias e acabamos não controlando e não sendo nada, né? Porque acabamos não dando conta de nada. Liberdade, alegria e a capacidade de dar muitos frutos vem quando buscamos determinar as prioridades de Deus para cada época da nossa vida e nos empenhamos em cumprir essas prioridades no poder do Espírito Santo, percebendo que ele proporcionou o tempo e a habilidade necessária para fazermos tudo o que ele nos chamou a fazer. Vocês sabem que cada época da vida tem a sua beleza, né? E a coisa que menos dá certo é, por exemplo, você não ter vivido uma adolescência muito boa e aí você resolve lá na sua velhice ser uma adolescente. Você não tem nem estrutura física para isso, né? A mesma coisa são as coisas que Deus coloca na nossa mão para fazer. Tempos em que é possível fazer aquilo, outros em que não será mais. Por isso que nós precisamos ter consciência do que podemos realizar para o Senhor. O que Ele ainda tem dado para nós de capacidade, né? de desejo e realizar. Porque nós estamos aqui, irmãs, para isso, para cumprir a obra que Ele nos deu. O demais é lista que a gente vai colocando aí, né? Mas a essência é aquilo que Ele nos deu para fazer. E aí, em relação a isso, nós vamos dar uma olhada em mais algumas mentiras aqui. Uma grande mentira em relação ao tempo é essa: consigo viver sem um tempo consistente com a palavra e com a oração.
no meio de tanta coisa que eu tenho para fazer, não dá para ler a Bíblia e não dá para orar todo dia. Eu tenho, nesse tempo aqui da pandemia, o Senhor tem colocado no meu coração o desejo de gravar os livros da Bíblia. Eu já gravei praticamente todo o Novo Testamento. E eu fico impressionada, me impressionou realmente verificar que eu consigo muitas vezes, os livros maiores, outro dia eu gravei o livro de Atos, levou 1h15, acho. Cartas de Paulo que são lidas em 20 minutos, em voz alta. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes eu mesma não falei, agora não dá tempo de eu ler. Porque Satanás me contava que eu ia demorar muito tempo, que eu ia gastar muito tempo e que aquele tempo ia me fazer falta em outro momento, né? Mas a verdade é que muitas vezes nós não falamos essa mentira em voz alta. Mas na pesquisa aqui que ela realizou, 48% das mulheres disseram ter acreditado nessa mentira, que elas não tinham tempo para a palavra de Deus e para a oração. Não dava tempo. É comum, por exemplo, e a gente vai ver aqui que a autora fala muito sobre a questão da gente buscar a Deus pela manhã. Quantas vezes, né, gente, no período da manhã a gente fala assim, não, mas não dá tempo, eu acordo 6 horas, eu faço isso, eu faço café, e aí eu saio e não dá tempo de orar. E aí eu fico pensando que se o nosso empregador disser pra gente entrar meia hora mais cedo, nós vamos dar um jeito e vamos entrar. Vamos acordar mais cedo e vamos para lá. Mas nós não somos capazes de acordar mais cedo para gastar tempo com a oração e a palavra de Deus, né? Essa é uma realidade nossa, né? A essência da mentira de Satanás é que nós podemos viver nossa vida independentemente de Deus. Para o inimigo, não importa se a gente acredita em Deus, se a gente realiza muitas coisas na igreja, um monte de atividades espirituais, se ele conseguir nos convencer que nós não precisamos de Deus para as nossas decisões, para a nossa vida diária, ele já vai ter ganho muita coisa para o reino dele, né? Se ele conseguir nos levar a agir com base em nossos próprios pensamentos e ideias, em vez de procurar a sabedoria que vem de Deus, ele sabe que nós acabaremos sugados para um modo destrutivo de pensar do mundo. Porque se eu não alimento a minha mente com a palavra de Deus, com aquilo que Deus está falando para mim, ela vai ser alimentada com outras coisas. Com as coisas que eu escuto do mundo, com as pessoas que me cercam, com os valores que vêm do mundo. Então, para Satanás, se ele conseguir me afastar da palavra de Deus e me afastar da oração, ele vai me afastar de um relacionamento com Deus. E aí ele vai abrir a porta, escancarar a porta, né, para os princípios e para os valores dele. Satanás sabe que se conseguir nos manter longe da palavra, será mais fácil nós acreditarmos nas mentiras dele. Davi, no Antigo Testamento, 6 vezes ele fala que ele consultou a Deus. E por que ele fazia isso? Porque ele sabia que ele não conseguiria viver sem o Senhor. A primeira coisa que ele fazia todas as manhãs era consultar o Senhor. Salmo, capítulo 5, versículo 3 e o 119 e 147 dizem: Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Levanto-me antes do amanhecer e clamo, aguardo tuas palavras com esperança. Olha que bonito isso, gente. Eu acordo antes até do sol nascer, antes do amanhecer. Eu clamo ao Senhor e eu fico aguardando a tua palavra, né? Eu fico esperando ouvir. E aí? O que é para fazer hoje? Quantas vezes você já teve essa situação de você chegar num lugar ou de você receber uma empregada ou uma faxineira e aí ela perguntar para você assim: o que você quer que eu faça? Isso demonstra o quê? Que ela depende de você. Que se você não falar, ela não vai saber como agir, né? A gente chega num emprego novo, é isso que a gente faz. O que é para eu fazer? A gente só não pergunta isso quando a gente já sabe o que a gente vai fazer. Eu não chego na minha cozinha e falo, bom,
O que que eu vou fazer aqui? Eu vou lá e já vou fazendo, porque eu já sei o que é para fazer. Quando a gente fala de clamar ao Senhor de manhã e aguardar a palavra dele, nós estamos nos rendendo ao Senhor e dizendo: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer nesse dia. Mas como assim, Laís? Eu sei. Eu sei que eu vou levantar, eu vou fazer café, eu sei que eu vou para todas aquelas minhas tarefas automáticas. Mas assim, gente, a gente só faz tarefa automática ou a gente toma decisões, a gente influencia pessoas, a gente fala nossa língua, né? A gente conversa com pessoas, a gente escreve mensagens e todos esses detalhes, eles estão sob a orientação de Deus? Eles são dirigidos por Deus? Você coloca nas mãos de Deus realmente o seu dia? Senhor, que cada minuto hoje eu possa saber que vem de Ti a orientação. Que cada contato, que cada relacionamento, que cada atitude minha, que cada olhar meu possa ser para ser uma revelação de Ti na minha vida, né? Então, será que a gente realmente coloca nas mãos dele o nosso dia? Porque assim, os problemas a gente coloca rapidinho, né? Ai, Senhor, eu não estou conseguindo aquela consulta, abre as portas, tal. Ah, eu coloquei a minha consulta nas mãos de Deus. Quando a gente entende que a gente não tem o que fazer, né? Mas não é isso que nós estamos falando aqui. Consultar o Senhor. Porque se Ele é aquele que estabelece os meus dias, se é Ele que está me dando mais um dia para viver aqui nessa terra, qual é o propósito disso? Impossível que o Senhor me deixou aqui na terra para eu lavar roupa só, né? Automaticamente. Agora, se Ele me deixou aqui para eu lavar a roupa dos meus filhos, do meu marido e glorificar a Ele porque eu tenho saúde, eu estou podendo fazer isso e isso está sendo bênção na vida da minha família, muda de perspectiva. Senhor, dirige minha vida hoje. Ah, é isso, Senhor? Hoje é dia de fazer faxina? É isso que está no meu coração. Então, Senhor, que eu glorifique a Ti nisso. Que cada pano que eu passar aqui seja de exaltação ao Seu nome. Isso muda a perspectiva, muda a prioridade. Muda porque eu não estou limpando a casa. Ah, lá vou eu, pobre mulher, a Zefa, né? Não. Eu estou desempenhando o meu papel para glorificar a Deus e abençoar a vida dos meus filhos e do meu marido. É muito diferente essa perspectiva quando eu penso em tempo, né? Então, muitas vezes nós começamos o dia sem consultar a Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Deus: pode deixar comigo, eu sei lidar com as coisas sozinha, eu não preciso da sua graça, da sua sabedoria, da sua presença no meu dia. Você pode não estar verbalizando isso, mas é isso que você está comunicando a Deus. Eu posso fazer meu trabalho, eu posso lidar com os meus relacionamentos e com as minhas circunstâncias sem você, Deus. É isso que eu estou comunicando a Ele. Deixa comigo, eu vou fazer sozinho. Tiago 4,6 diz que Deus se opõe aos arrogantes. E é isso que nós estamos comunicando a Deus. Nós estamos sendo arrogantes, nós estamos sendo orgulhosos. Eu devo estar preparado, então, para a resistência de Deus contra mim e contra esses meus esforços. É como se Deus estivesse falando para a gente: ah, você quer lidar com isso sozinha? Então vá em frente, né? E o que a gente colhe com isso? Na melhor das hipóteses, um dia vazio, um dia inútil, um dia sem graça, né? E na pior das hipóteses, muita bagunça e muita consequência ruim para a gente ter que lidar com ela. E aí a gente, na maior cara de pau, vai voltar para Deus e vai dizer: eu tomei o meu dia nas minhas mãos, deu tudo errado, então agora, Senhor, por favor, me ajude a consertar. Né? Quando todas as coisas poderiam ter começado de uma maneira diferente. Deus, Ele resiste aos arrogantes, mas a Bíblia também diz que Ele dá graça aos humildes. É quando eu reconheço que eu preciso do Senhor no meu dia, que eu não consigo não fazer as coisas sozinha, que eu
preciso da capacitação dele, eu posso contar com ela, né? Eu posso sentir ele me conduzindo ao longo de todo o dia. A verdade, gente, é que sem habitar no Senhor, nós não vamos conseguir fazer nada espiritualmente falando e nada para o eterno. Nós precisamos realmente habitar no Senhor, habitar na vontade do Senhor. É impossível ser a mulher que Deus quer que nós sejamos sem passar um tempo consistente cultivando um relacionamento com Deus. E isso a gente cultiva através do quê? Da palavra e da oração. É impossível, né? Não é possível a gente dizer que não tem tempo para ler a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para orar. Deus nos colocou nesse tempo de distanciamento social e ainda assim você diz que você não tem tempo. Então, quando que você terá? Quando você terá tempo para ter comunhão com seus irmãos? Quando você terá tempo para estar juntos num momento de adoração ao Senhor? Quando? Se nem agora, que Deus tirou uma série de outras distrações da nossa vida, nós estamos tendo esse tempo. Então, quando será esse tempo? Que a gente possa estar pensando nisso, né? Porque a gente só vai poder ter uma vida feliz e consistente se a gente vencer essa mentira de que nós podemos levar a nossa vida sem um relacionamento com Deus. A terceira mentira, algumas feministas extremadas vão ficar bravas comigo, né? Mas a autora fala com muita consistência de uma terceira mentira que é: uma carreira fora de casa é mais valiosa e gratificante do que ser esposa e mãe. Nos últimos séculos, né, assim, se a gente for pensar aí século XX, século XXI, a gente teve muitas conquistas, nós mulheres, né? Muitas conquistas. Eu até coloco uma... Às vezes eu falo com minhas professoras lá na escola, nossa, a gente conquistou tanta coisa, né? Agora a gente pode trabalhar fora de casa e dentro de casa, né? Mas, enfim, conquistamos direito a voto, conquistamos posições. Hoje em dia existem mulheres em lugares altos das empresas, e várias coisas que nós conquistamos, né? Foi uma revolução muito grande de costumes, de uma revolução filosófica, cultural muito grande, mas junto com isso muitos conceitos importantes também foram jogados fora. Hoje, por exemplo, você falar de virtude, de castidade, de discrição, de submissão, de ser uma pessoa modesta, enfim, dessas coisas, isso se tornou um tabu tão grande quanto era falar de outras coisas antigamente, né? Hoje em dia, você falar, por exemplo, de submissão, ou você falar de castidade para uma menina, por exemplo, numa faculdade. Antigamente era na faculdade, eu acho que agora já está no ensino médio, ou até mesmo acima do fundamental ali, 7º, 8º ano, né? Uma menina aí de seus 15, 16 anos, ela dizer que ela é virgem é um absurdo, né? Você tem que se libertar. Então os conceitos mudaram muito. Substituindo essas palavras, nós hoje escutamos muito as palavras escolhas, né? Meu corpo, minhas regras, né? Nós escutamos muito falar sobre divórcio, nós escutamos muito falar sobre a questão do gênero, que está muito forte ultimamente, né? Somos criticados até hoje em dia se a gente dá uma boneca para uma menina. Não pode dar boneca, porque isso você está incentivando uma visão retrógrada da vida, né? Mas nós vemos que no meio de tudo isso, o menosprezo pelo casamento, pela maternidade, se tornaram muito grandes. A mulher que opta por cuidar da sua família, por ficar com seus filhos, muitas vezes é considerada como uma pessoa equivocada. Hoje, a gente se surpreende se uma filha fala: mãe, eu estive pensando e eu não quero, né, ter uma profissão, assim, não tô... Eu queria, na verdade, era casar e ter filhos.
E você vai dizer, vai ficar meio apavorada com isso, vai dizer, filha, mas você precisa ter uma profissão, você precisa. E por que a gente diz isso hoje? Porque todo mundo foi corrompido, né? Os homens deixaram de exercer o papel deles. Todas as situações mudaram. E essa mentira ficou estabelecida de que você ser mãe e de que você ser uma dona de casa é algo menor. Eu não estou aqui, irmãs, dizendo que é para todo mundo deixar de trabalhar fora, de ter seu emprego, sua profissão e todo mundo se tornar mãe. Mas a gente também não pode ir para o outro extremo, de que todo mundo tem que fazer isso, porque senão é menos, porque senão é incapaz. Nós devemos valorizar as mulheres que corajosamente abrem mão, né, de algumas coisas e dizem, eu vou ficar com os meus filhos. Nós não podemos, na verdade, tornar o outro extremo, né, como o mundo muitas vezes quer colocar na nossa mente. Ativistas trabalharam duro para a gente conseguir a liberdade da mulher, para conseguir um lugar melhor. Mas isso nós não podemos fechar os olhos, que trouxeram consequências muito graves. A autora aqui do livro, ela até relaciona algumas consequências que eu achei interessante, né, para a gente pensar. Porque algumas coisas acabam se tornando muito normais, muito comuns, a gente nem vê mais como uma consequência ruim. Então, pense um pouquinho sobre isso, né? A pressão, passou a existir uma pressão das outras mulheres sobre as mulheres que ficam em casa para que elas façam mais. Isso que você faz é muito pouco, né? Você tem que ser mais que isso. O status de dona de casa vem sendo desvalorizado para algo menos do que o de um escravo, né? Isso é escravidão, ficar em casa cuidando de filho, de marido, é um trabalho que nunca termina. Milhões de crianças e bebês estão sendo deixados em creche antes do amanhecer e sendo buscados após o anoitecer. Para a realização feminina, eu acho interessante, então, muitas vezes as pessoas falam assim, não, as mulheres estão tendo filho mais tarde, aos 35 anos, para se realizarem como mãe. Aí você vai ver a realidade dessas mães, é essa, o filho na creche às 6 horas da manhã e retirado às 7 horas da noite. Chega em casa, dá um banho, come, isso quando já não fez isso na creche, e dorme. E eu estou realizada no meu papel de mãe? Como é isso, né? Milhões de crianças voltando da escola para casas vazias ou sendo enviadas para programas de cuidados infantis após o horário de aula. Mães dedicando o melhor do seu tempo e de sua energia para outras pessoas que não seus maridos e filhos, o que os deixa permanentemente exaustas e nervosas, porque aí vem o sentimento de culpa, né? Puxa, eu estou gastando mais tempo com pessoas fora do que com os meus, da minha família. Famílias que raramente têm uma refeição juntas. Crianças que sobrevivem de comida congelada, de refeições fast foods, muitas vezes ingeridas dentro do carro. Vocês sabem que é triste, mas, por exemplo, eu tenho na minha escola pessoas que pagam o transportador escolar para que depois do horário ele fique rodando com a criança. A criança é a última a ser entregue, ela fica muitas vezes 2 horas rodando dentro do transporte escolar, para depois ser deixada em casa porque não vai ter ninguém em casa. Uma criança de 4 anos, 2 horas dentro de um transporte, como um pacotinho, né? Ali comendo bolacha, né? Mulheres ganhando independência financeira suficiente para liberá-las de seus maridos. Quantas questões financeiras, né, acontecem nas casas, porque aí muitas vezes a mulher acaba até ganhando mais e isso, ao invés de ser bênção para a família, acaba sendo destruição. Meu marido me emprestou dinheiro, a minha mulher me emprestou dinheiro, agora ele não tem como me pagar. E a história do uma só carne. Nós somos uma só carne, mas 2 contas correntes, 2 bancos, 2 vidas financeiras diferentes. Será que foi esse padrão que Deus criou para nós, irmãos? Olha tudo que envolve essa mudança de valor, né? Essa mudança de
estrutura familiar e que nós devemos sempre estar voltando lá na palavra de Deus e vendo o que Deus fez, como é que Deus pensou sobre isso. Nós mulheres, quando a gente para pensar no nosso papel, e se o fato de ser mãe e só dona de casa é muito pouco, nós devemos voltar lá naquele que fez o começo da história, no fabricante. Quando você quer saber para que um aparelho funciona, você pergunta para o fabricante, né? E nós precisamos perguntar lá para Deus, por que ele criou a mulher? E se nós voltarmos lá, nós vamos ter uma coisa muito, que por mais que o discurso seja diferente, ele está na palavra de Deus. Ele não mudou. Não tem nenhum versículo no Novo Testamento que diz: desconsiderem Gênesis capítulo 2, versículo 18. Agora nós vamos pensar diferente. Não tem. Gênesis 2, 18 diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Nós fomos criadas para ajudar os homens. Nossa, que absurdo! Nós fomos criadas para mandar neles. Eles é que têm que nos ajudar. Não. Nós fomos criadas para ser o 2, o suporte. E olha, gente, que ajudadoras que nós somos, né? Os homens abençoados, os homens que têm a visão de Deus, eles dizem o quanto que as mulheres são importantes para eles, para seguir. Não é à toa que a própria Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Nós somos o coração da família. Nós estabelecemos o clima familiar. Essa é a realidade. E esse é um papel muito importante que Deus deu para nós, né? O plano de Deus é que a atenção e os esforços principais de uma mulher sejam dedicados a ministrar as necessidades de seus maridos e filhos. Esse foi o plano de Deus, né? Que nós, como mulheres, cuidemos da nossa família. Disso você não pode fugir. Você pode, se você quiser, você pode se divorciar, largar seu marido, deixar seus filhos com ele e curtir a sua vida. Mas você tem que ter muita e muita certeza de que diante da palavra de Deus, você está fugindo daquilo que Deus criou você para fazer. Nossos filhos são nossa responsabilidade. Eu sempre falo que se a gente tivesse noção do quanto que a nossa vida, né, fica ali amarrada à vida dos nossos filhos, no sentido emocional, nós somos felizes quando nossos filhos são felizes, né? E a mesma situação é em relação ao nosso marido. Um casamento que é construído a 2, a nossa felicidade é a felicidade do outro. Por isso que é tranquilo, porque se cada um dos dois está pensando na felicidade do outro, tudo tende a ser muito bom, porque eu quero o melhor para ele e ele quer o melhor para mim. A submissão, o fato de ser ajudadora, não nos coloca numa posição menor. De fato, um casamento construído dentro da palavra de Deus, né, nos coloca, sim, num plano de felicidade. Porque a Bíblia toda fala para cada um de nós, como seres humanos, sermos menores em relação ao outro, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós não estamos falando em termos de só, a mulher. Nós, como seres humanos, precisamos estar pensando no outro, na felicidade do outro. E nós, como mulheres, devemos saber que Deus nos criou para pensar na felicidade, sim, da nossa família. E que quando nós estamos fazendo isso, nós não somos menores. A nossa situação de mães, de esposas, o servir a nossa família, não nos coloca numa posição inferior. Nos coloca, sim, dentro do plano maior que Deus fez para nós. E quando nós aceitamos essa realidade, quando nós aceitamos esse propósito de Deus na nossa vida, nós nos tornamos mulheres felizes e não frustradas, né? Quando nós procuramos outra coisa que foge do plano de Deus, aí sim é que a gente se frustra. A palavra de Deus também diz que as mulheres solteiras, o que elas vão poder fazer? Elas vão poder servir a casa do Senhor. Elas vão poder servir, elas não vão ter o marido e os filhos para servir.
Então, sirvam as outras pessoas, né? Sirvam aquele, seja solidária, você tem mais tempo, talvez. Então, sirva aos seus irmãos, aos seus sobrinhos, à sua igreja. Se coloque nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas e não viva a frustração de que vida terrível. Lembre-se que a minha lista de coisas para fazer é diferente da sua lista de coisas para fazer. Mas o fato de você não ter um marido e filhos não significa que você não tem lista. Deus continua com um propósito e é por isso que Ele está deixando você viva. Porque você tem um propósito a cumprir, né? Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo o vivente. Então, nós como mulheres, nós somos a mãe da vida. Em nós, né, é gerado vida. E nós temos que entender que cada vez que a gente prepara uma refeição, cada vez que a gente cuida de alguém, da nossa família, nós estamos cuidando da vida. E isso é muito bonito e isso é um propósito santo de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz várias coisas em relação às mulheres. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Olha só que lista boa para a gente cumprir, hein? Uma lista e tanto, né? Tudo para quê? Para que o nosso Deus seja glorificado. O meu Deus será glorificado se a minha família estiver bem, se eu me mostrar a todos como uma mãe, como uma dona de casa, como uma mulher que sabe o propósito para qual Deus a fez, que sabe a sua lista de coisas para louvar e glorificar o nome do Senhor. Isso é prioridade, né? Realizar aquilo para o que Deus nos criou. Então, existe uma oração aqui no livro que eu achei muito bonita e eu quero ler para vocês e eu exorto a cada uma que faça essa oração, né? Pai, confesso que muitas vezes encho a minha vida com coisas que são terrenas e temporais. Quero passar minha vida sendo e fazendo o que lhe agrada. Que as coisas que mais importam para o Senhor sejam as mais importantes para mim. Que a sua palavra seja uma luz para me mostrar seus planos para cada época da minha vida. Ajude-me a ser sensível ao seu espírito e a saber o que está em sua lista de coisas a fazer para cada dia de minha vida. Por favor, mostre-me como cumprir meu chamado específico e minhas prioridades como mulher. Dê-me a sabedoria e a coragem para eliminar da minha agenda quaisquer atividades que não sejam sua vontade para mim nesse momento. Ajude-me a viver minha vida à luz da eternidade e que eu possa ser capaz de dizer no final da minha vida como Jesus fez: eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Em nome de Jesus, amém. Que assim seja, irmãs, que cada uma de nós possa ao final da vida dizer: Pai, eu completei a obra que o Senhor me deste para realizar. Amém? Uma ótima semana e que todas as nossas prioridades possam estar no lugar.